Bom dia, turma. Sexta atividade de Química, continuação da aula passada, massa molecular. As questões que não derem a massa atômica dos elementos químicos, vocês vão encontrar na tabela periódica no livro de vocês de Química, na página 260. É para responder as questões e copiar no caderno, e essas questões todas têm cálculo, não adianta me marcar. Tipo, a primeira não é de marcar, todas têm cálculos. Vocês vão fazer o cálculo do elemento químico HNO3, do elemento químico H2SO4, do C6H12O6 e do CaOH2, certo? Já a segunda questão, ela quer que você marque o item, mas só que para você marcar o item, você vai ter que fazer o cálculo desse elemento, desse outro elemento, desse outro elemento e desse outro elemento, que é para você poder saber qual é o item que está correto. Então, quando vocês forem enviar para mim, não adianta só copiar a questão e marcar o item, tem que me mandar o cálculo de todos esses elementos, certo? A terceira questão ela fala assim: quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a da molécula da água? Então, vocês vão ter que achar a massa molecular da glicose, fazer aquele mesmo processo, separar os elementos que tem. Aqui vai ter o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Aí você vai colocar aqui quantas vezes eu tenho do carbono nessa molécula? Tenho 6. Quantos do hidrogênio? Tenho 12. Quantos do oxigênio? 6. Vezes o número atômico que você acha na tabela periódica. O número atômico de cada um. Do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Você vai multiplicar de cada um, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, e o valor final de cada um você vai somar. Quando você somar, você vai achar o valor da massa da molécula da glicose. Da mesma forma, você vai fazer com a molécula da água. Ela só tem dois elementos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Você vai achar a massa molecular dela. Depois que você achar a massa molecular da glicose e da água, você vai pegar o valor final da glicose e dividir pelo valor final da água. Fazendo essa divisão, você vai saber quantas vezes maior é a molécula da glicose. Aí você vai marcar o item correspondente a que você achou, certo? Eu vou fazer um item da primeira questão para relembrar vocês como fazer, tá certo? Bom, eu vou resolver com vocês a primeira questão, o item D, certo? Então, vamos lá, achar a massa molecular. Primeiro, eu vou separar os elementos químicos diferentes, lembrando que os elementos químicos são todos os que têm a letra maiúscula. Se tem alguma letra minúscula perto de alguma letra maiúscula, quer dizer que ele é um elemento químico só. Tipo aqui, ó, no Ca, tem um maiúsculo e tem uma minúscula perto. Aqui é um elemento químico só, que quer dizer que é qual elemento químico? É o elemento químico cálcio. Tá aqui ele na tabela periódica, ó. É o cálcio. Aí eu vou separar o cálcio. O O é maiúsculo e o H é maiúsculo, então são dois elementos químicos diferentes. O O é o oxigênio e o H é o hidrogênio. Aí, quantos cálcio eu tenho aqui nessa molécula? Professor, não tem nenhum número aqui. Então, sempre que não tiver um número, lembrando que quando não tiver, está subentendido que é 1. É só uma molécula de cálcio. Vezes o seu número atômico. Aí você vai lá na tabela periódica, na página 260 do livro de vocês. Qual é o valor que tem aqui? 40,08. Eu vou usar 40,08? Não, na massa molecular eu tenho que arredondar esses valores, que é para eles não ficarem esses números quebrados. Então, se aqui é 40,08, eu vou arredondar para 40, ele vai permanecer no mesmo número. Por quê? Porque o valor depois da vírgula é menor que 50. Se fosse aqui o escândio, o número depois da vírgula é maior do que 50. Se é maior do que 50, eu vou arredondar para mais. Agora, se ele for menor
do que 50, eu permaneço no mesmo número, que no caso aqui é menor, então ele vai ser 40. Se fosse o escândio, seria 45, porque o número depois da vírgula é maior que 50. Então, vamos lá, o cálcio vai ser 40. O número atômico do cálcio é 40. Do oxigênio, quantas moléculas de oxigênio eu tenho? Só um minuto que eu copiei errado. Ó, vamos lá, eu acabei copiando errado. Vocês também, quando for fazerem, tomem cuidado, porque esse aqui, se a gente copiar errado, a gente erra o final. O 2 aqui, ó, ele não, eu tinha colocado como se fosse só do hidrogênio, mas não, ele tá fora do parênteses. Então, esse 2, ele vai multiplicar todos os elementos químicos que estão dentro do parênteses. Que no caso, o 2 vai multiplicar o valor, a quantidade do oxigênio e a quantidade do hidrogênio. Aqui, em frente ao oxigênio, tem qual número? Nenhum, então tem 1. 1 vezes o 2 que está fora multiplicando fica 2. O hidrogênio também, não tem nenhum número aqui. Então, tem o 1 subtendido, mas ele está sendo multiplicado por 2 fora do parênteses. Então, vai ser 2 vezes 1, 2. Aí, vezes o número atômico do oxigênio é 16. Só olhar na tabela periódica e fazer o arredondamento. E do hidrogênio é 1. Aí, agora, vocês irão fazer essas multiplicações. 1 vezes 40, 40. 40U. 2 vezes 16, 32U. E 2 vezes 1, 2U. Aí, depois que eu acho separado o valor de cada um, eu vou somar. Porque eu tenho que somar, que aí é o valor total da molécula. Então, eu vou somar 40 mais 32 mais 2. Vai dar 4. 4 mais 3 vai dar 7. Então, a massa dessa molécula é 74U. Vocês irão fazer no item A, no item B e no item C da mesma forma. Separa o elemento químico diferente, vê quantos tem de cada elemento na molécula, vai na tabela periódica, arredonda o valor do número atômico e depois vai multiplicando um por um. E no final que você achar de cada um, você vai somar. Aí, esse é o valor da massa, essa é a massa molecular da molécula CaOH2, certo? Se tiverem alguma dúvida, me procurem que eu irei ajudá-los. Mandem foto da questão e mandem para mim no privado. Professora, eu não estou entendendo essa questão, me ajude, que nós iremos fazer juntos, ok? Espero ter ajudado. Bom dia.